A rejeição da população brasileira às atividades parlamentares no Congresso Nacional nunca esteve tão baixa. Esse olhar negativo da sociedade sobre a classe política no país alcançou um índice recorde e faz parte de um levantamento divulgado recentemente pelo Datafolha. O ano está terminando. No cenário político, muitos acontecimentos têm enfraquecido a confiança da população, como a fragilidade do atual governo, a reforma política, trabalhista e a mudança das regras da aposentadoria. Tudo isso tem gerado enorme rejeição. 60% dos brasileiros considera ruim ou péssimo o desempenho dos atuais deputados federais e senadores. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de novembro. Já a aprovação do trabalho do Congresso resultou em apenas 5%. São os piores números registrados na história. Sem dúvida, esse recorde histórico é resultado do deslocamento da expectativa. O eleitor espera que seu representante aja numa direção e, infelizmente, ele tem visto um comportamento completamente diferente do esperado. Ou seja, há uma crise de representação. O levantamento foi realizado pouco depois de um mês após a votação da Câmara dos Deputados que barrou a tramitação da segunda denúncia criminal contra Temer, presidente com alta impopularidade. Mas, afinal, como o brasileiro vê o trabalho do Congresso Nacional? Precisa melhorar, acho que é um governo que não escuta os anseios da população, né? Eu acho que é um governo que governa meio contrário ao que a população deseja. Então o índice de rejeição comprova isso. Bom, o povo está desanimado, né? Esperança mesmo, eu creio que a gente nunca perde, não, tá? Mas o desânimo está em toda parte. Eu acho que está certo, está caminhando. Pegou um Brasil falido, quebrado, eu acho que vai dar certo. Acho que nós temos que acreditar. De modo geral, os escândalos de desvios de recursos públicos, como a Lava Jato, têm potencializado a rejeição popular. Cenário como este só foi visto em 1993, ano da hiperinflação e do escândalo dos anões do orçamento. Em 93, o cenário era o mesmo de agora. Era um cenário pós-impeachment. Era um cenário no qual a corrupção estava na cabeça dos brasileiros. E era um cenário também que os parlamentares, naquela época, pelos anões do orçamento, e agora, na defesa do presidente Temer e também na proteção de alguns líderes do Senado e da Câmara, faz com que o comportamento seja muito mais de preservação do que de encaminhamento para a investigação das denúncias. As pautas no parlamento atualmente não têm sido aquelas esperadas pela população. O avanço da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, retiram direitos consagrados pela Constituição. Isso acaba fazendo com que o cidadão passe cada vez mais a criticar a atuação dos parlamentares. Só uma nova eleição poderá mudar esse quadro. Este Congresso, da forma que ele se conduziu até o momento, não trará nenhuma oportunidade de uma mudança desse patamar. Agora, é claro que, a partir de outubro do ano que vem, com novas escolhas, o cenário poderá ser diferente.